e vamos juntos nesta manhã dar sequência a este tema que entendo ser tão importante, que é um tema voltado para a presença e a vida no Espírito. Eu tenho insistido já aqui com vocês a respeito de uma verdade importante, de fundamento cristão, que é o novo nascimento, a regeneração. Você e eu precisamos, em todo o tempo, entender, perceber, na verdade, que o nosso Pai Celestial, Ele libera sobre nós uma salvação na pessoa do seu Filho Jesus. Ele enviou a Jesus para que a nossa libertação fosse perfeita. Cristianismo sem conversão, cristianismo sem mudança de vida, cristianismo sem uma proposta de uma vida de santidade e justiça, de uma vida de pureza, de integridade, diante do Pai e diante do próximo. É um cristianismo que não apresenta a Jesus como sendo o Senhor. Desculpa, pode até apresentar o amor de Deus, a misericórdia, a bondade, a graça, mas veja, amados, nós podemos conhecer todas estas coisas e mesmo assim não termos a experiência de novo nascimento. E a característica do nascido de novo, segundo o próprio Jesus nos ensinou no Evangelho de João, capítulo de número 3, quando se dirigia a Nicodemos, ele diz assim: aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. O homem espiritual, ele é espiritual. Não tem jeito do homem espiritual ser carnal. Paulo alerta os irmãos da igreja em Corinto de uma forma bem dura, se eu assim posso dizer, e ele diz: vocês são carnais e os carnais não herdam o reino de Deus. Paulo alerta aqueles irmãos da igreja em Corinto, chamando-lhes a atenção e dizendo: olha, vocês não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, e que Deus tem ciúmes deste corpo, e aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Certa feita Jesus disse: vocês não precisam ficar preocupados com o diabo, com Satanás, com o que ele pode fazer com o corpo de vocês. Vocês precisam ficar atentos e preocupados com aquele que pode destruir o corpo e a alma, condenando-a à eternidade sem Deus, no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. A primeira morte, nós morremos no Éden. A primeira morte não é esta morte física, não, meu irmão e minha irmã. Lá no Éden nós morremos para Deus, nós morremos para a nossa intimidade e comunhão com Deus. Esta morte física, ela é uma sentença por consequência da morte espiritual no Éden. Foi a partir da morte espiritual no Éden que a sentença da morte física deste corpo foi estabelecida. Mas isso, em momento algum, faz com que você e eu precisemos ter medo, insegurança quanto ao futuro e à eternidade, porque em Cristo Jesus, você e eu recebemos vida, assim como pelo pecado de um só homem a morte reinou, muito mais os que recebem a abundância da graça de Deus, do dom da vida de Deus, muito mais os que recebem a justiça do sacrifício de Jesus, que veio para nos resgatar, para nos comprar com o seu sangue, que pagou um alto preço, que determinou, que estabeleceu que o Espírito Santo viesse habitar dentro de nós, viesse morar dentro de nós, viesse viver dentro de nós, viesse a partir de então estabelecer a ligação plena, contínua, crescente e eterna com o nosso Pai. Novo nascimento, gente, não é mudança de religião. Novo nascimento não é deixar maus hábitos. Isto também pode estar envolvido, deve estar envolvido, como consequência. Se a sua religião, se a minha religião é contra as Escrituras Sagradas, nós teremos que mudar de religião. Se os nossos maus hábitos têm que ser despojados, que eles
o sejam à medida que nós vamos sendo aperfeiçoados e santificados. Mas como eu disse ontem, você pode mudar de religião, você pode abrir mão de maus hábitos e mesmo assim não ser nascido de novo, porque novo nascimento é conversão, novo nascimento é mudança de vida, novo nascimento é mudança de existência, de ser, não é de fazer, não é de ter. A gente ouve as pessoas falando sobre ter, isso no meio chamado também cristão, evangélico. A gente ouve as pessoas falando sobre a questão de algumas mudanças no sentido funcional, não é? De convivência social. Ok, mas novo nascimento é mudança de natureza, é mudança de dentro para fora, é libertação interior, é coração novo, é espírito novo, é vida nova. Essa pseudo-espiritualidade pautada em princípios que são princípios meramente humanos, meramente sociais, meramente religiosos. Me perdoe, novo nascimento não é isto, gente. É nascer da palavra, novo nascimento é nascer por meio de Jesus. Ele é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. É nascer da palavra, a palavra que é viva, a palavra que é eficaz, a palavra que tem poder, não só de libertar. Jesus falou, e conhecereis a verdade vos libertará. É libertação do pecado, a libertação da escravidão, do domínio do pecado sobre nós. É quando Deus arranca de dentro de nós o pecado. É quando Deus arranca de dentro de nós esta natureza perversa, maligna, corrupta, ímpia, iníqua, promíscua, mentirosa. Arranca de dentro de nós e nos dá uma nova natureza, um novo coração, um novo espírito, uma nova vida. E aí o Espírito Santo habita. Entenda isso, o Espírito Santo visitou os homens antes da vinda de Cristo, da sua morte, ressurreição e exaltação, antes do Novo Testamento, antes da nova aliança, antes de ser selado a nova aliança, o Espírito Santo visitava as pessoas. Mas em Cristo Jesus, na nova aliança, no Novo Testamento, no novo tempo, na nova era, neste tempo presente, o Espírito Santo habita dentro de nós. Ele não nos visita mais. Ele não vem para nos capacitar para fins específicos, como era feito no Velho Testamento. Ele vem agora para morar, para existir, para habitar, para estar para sempre. Palavras que Jesus, gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João. A gente precisa esclarecer isso, refletir, a gente precisa insistir nisto. Novo nascimento te dá a possibilidade, a capacidade de viver, de existir, de ser uma pessoa livre da escravidão do pecado, livre do domínio do pecado. Te dá a capacidade, te oferece, te capacita a responder não para o pecado, e sim para a santidade, para a justiça. João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, porque até então o Consolador que você e eu tínhamos, ou que os discípulos estavam vivendo naquele momento, era o próprio Jesus. Ele estava ali. Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, porque Jesus disse, eu não estarei para sempre convosco aqui nesta terra, neste corpo presente fisicamente. Eu vou para o Pai, eu vim com um propósito, eu vou para o Pai, mas eu vou rogar ao Pai, eu vou chegar lá, vou sentar-me à direita da destra de Deus, a sua mão direita, eu vou sentar ali. E quando eu sentar, eu vou falar, Pai, agora eu preciso que o Senhor me dê a promessa do Espírito Santo para eu derramar sobre os homens, para eu colocar o Espírito Santo neles, habitando para sempre. Eu vou rogar ao Pai para que Ele vos dê outro Consolador, a fim de que este outro Consolador
esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, irmãos e irmãs, meus amados, não tem como viver na mentira sendo nascido de novo. Não tem. Desculpa. Não tem. Não tem. Ou não tem o Espírito da verdade. Se você e eu temos o Espírito da verdade, nós não podemos viver na mentira, porque se nós vivemos na mentira, o Espírito da verdade não pode viver em nós, não pode habitar em nós, não pode estar para sempre conosco. Meu irmão, minha irmã, isto é sério. Isto é muito sério. O Espírito é o Espírito da verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. O Espírito é o Espírito da verdade, da luz, da transparência. Não é um espírito de mentira, não é um espírito de omissão, não é um espírito de dissimulação. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco na pessoa de Jesus. É isso que ele está falando. O Espírito da verdade está habitando com vocês aqui agora, na minha presença, por meio da minha presença, da minha pessoa. Mas olha a promessa de Jesus: e estará em vós. Não estava ainda, porque o Espírito Santo ainda não fora dado por Jesus, ainda não ter sido glorificado, diz João 7,39. O Espírito Santo só foi derramado sobre a vida dos homens e só veio a habitar dentro dos homens, morar dentro de nós, depois que Jesus foi crucificado, morto, ressuscitado e exaltado. Quando ele assentou-se à destra de Deus, à sua direita, aí o Espírito Santo foi dado a ele e ele disse: agora eu vou derramar sobre os homens. Por isso que ele disse para os discípulos: vocês têm que ficar em Jerusalém, vocês não saiam daqui. Vocês fiquem aqui até que do alto vocês sejam revestidos de poder, até que do alto vocês sejam batizados com o Espírito Santo, com fogo. Vocês têm que ficar aqui buscando a Deus. Por isso que não adianta eu falar que eu sou nascido de novo e estou vivendo no pecado. Isso é um engano do diabo. Vivendo na mentira, vivendo no engano, isso é do diabo. Não creia nisto. Não creia nisso. As pessoas estão dizendo que você pode viver no tropeço aqui, caiaco lá, que você pode ver uma vida dupla. Gente dentro da igreja, quando não pastores, adulterando, tendo casos com amantes, líderes religiosos. E digo de pastores, irmãos, porque é a partir da minha pessoa. Não estou dizendo de pastor porque os outros líderes religiosos de outras instituições e denominações não façam igual o pior, não. Mas eu não tenho nada a ver com a vida de ninguém. Estou falando a partir de nós. O juízo deve começar pela nossa própria casa, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados por Deus. Então que você e eu tenhamos a clareza, a revelação, a consciência clara de que esta experiência com Deus, ela é uma experiência que deve nos conduzir a uma libertação tão poderosa, tão profunda, que Deus agora permite que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, venha habitar, morar dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo. Nós não somos mais donos de nós mesmos. Nós não somos donos da nossa vida. Nós não fazemos o que nós queremos com a nossa vida. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Eu não sei como é que você conduz a ordem dentro da sua casa, mas eu penso que você não deve
querer dentro da sua casa o pecado, a bagunça, a discórdia, a confusão, o litígio, a divisão. Eu penso que eu sou o pai, né? Eu tenho 2 filhas, agora eu tenho 2 netas. E eu fico pensando como eu vou conduzir o princípio da unidade pela misericórdia de Deus até a presente data. A bondade do Senhor tem estado sobre nós com muita misericórdia, e tem feito com que nossas filhas se tornem e estejam vivendo uma amizade de aliança, de parceria, de ajuda, de companheirismo, de proteção. Isso é o que eu vivi quando a Daniela ganhou a Aurinha, pelo suporte que eu presenciei a Camila dando a ela, e hoje vejo a Daniela fazendo o mesmo com a Camila quando do nascimento da Isabela. E na vida tem sido assim. Que Deus dê graça a elas, que estenda sua misericórdia sobre elas, que isso continue assim, estendendo aos meus genros e agora às minhas netas. Então eu penso que você não quer confusão na sua casa, que você não quer discórdia na sua casa, que você não quer que o diabo reine na sua vida e na sua casa. Para que isto não aconteça, para que você tenha condições de exercer a manifestação da glória de Deus dentro do seu lar, você e eu precisamos de sabedoria, precisamos de graça, precisamos de que em todo tempo a graça do Senhor, a sabedoria e o discernimento dele estejam nos guiando. E há uma promessa de Deus em que o Espírito dele habitando em nós, morando em nós, ele vai nos guiar a toda a verdade. E aí você e eu temos a capacidade agora, habitados pelo Espírito, pois nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Habitados pelo Espírito, nós temos a capacidade de aprender, de ser ensinados. Jesus falou, vocês não precisam ficar preocupados. O Espírito Santo vai lembrar vocês, vai guiar vocês, vai ensinar vocês em relação a tudo que eu tenho dito, a tudo que eu tenho falado. O Espírito Santo vai guiar vocês, vai ensinar vocês. Então, nesta manhã, eu queria deixar o desafio para você que deseja ter uma casa abençoada, uma família abençoada, nunca sem problemas, sem lutas, sem tribulação, sem provação, sem tentação. Eu nunca disse isso aqui. Irmãos, eu já preguei sobre isso aqui, acho que foi semana passada, que o meu normal é o anormal. Eu nunca vi. Eu confesso a você que na minha vida, pelo menos, eu não sei onde eu estou errando, onde eu errei, porque eu sempre busco minimizar, não ter variáveis de surpresas, muitas vezes desagradáveis na minha vida. Mas, enfim, isso acontece e não é anormal. Por isso que eu digo que o meu normal é o anormal. Eu planejo, eu programo, eu me preparo, eu, particularmente, humanamente falando, eu tento fazer tudo o que eu posso para ter os menores problemas, as variáveis menos intensas, eu tento tudo. Mas não sei o que Deus quer, por que Deus faz isso, por que Ele permite isso, mas enfim. Então eu tenho descoberto que diante das circunstâncias tão surpresas que surgem, tão variáveis, tão não planejadas, tão não programadas, a única coisa que eu tenho é depender do Espírito. Dizer, Espírito Santo, não entendo, não sei porquê, mas estamos aqui e vamos juntos caminhando, crendo que Ele que habita em nós nos capacita, nos direciona e permite que com tudo isso, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio às provações, às lutas e tribulações,
nós possamos continuar crescendo. Uma coisa que eu não me esqueço, uma coisa que eu quero lembrar você aqui. A Bíblia diz que Jesus foi aperfeiçoado por aquilo que sofreu. Irmãos, eu não tenho nenhum prazer em sofrer. Não acho graça, não acho nada. Deixa eu dar uma notícia para você. Não tenho prazer em sofrer, não vejo nada de vantagem em passar por provações, tribulações, lutas, perseguições, dificuldades. Né? Eu oro e peço a Deus uma vida boa, tranquila, uma vida de paz, uma vida sem surpresas, uma vida sem... Eu peço a Deus tudo isso, mas nem sempre isso acontece. No meu caso, raramente isso acontece. Mas eu tenho aprendido que, independente de qualquer coisa, eu vivo na dependência dele. Quando eu não entendo, e muitas vezes eu não entendo o porquê das coisas, mas eu sei que há um para quê. Para que eu cresça, para que eu aprenda a ter, na dependência dele, toda a suficiência e provisão para a minha vida, para as minhas emoções e para a minha história. De uma coisa eu sei e tenho convicção: nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem que Deus autorize, permita. Por isso eu descanso nele, eu creio nele, eu descanso nele, eu me entrego a ele, eu me rendo a ele e sei que nele eu posso todas as coisas. Este é o texto e o contexto de Romanos capítulo 8, a partir do versículo 28. Quando nós sabemos e cremos e temos a convicção de que, independente das circunstâncias que tenhamos que viver e enfrentar, o nosso Deus sempre, em todo o tempo, fará com que em todas as situações e circunstâncias, você e eu possamos crescer, possamos ser aperfeiçoados com a certeza e a convicção maior de que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós, você e eu, temos o Espírito Santo de Deus habitando, morando em nós, nos guiando em toda a verdade e nos capacitando para que em todo o tempo nós possamos viver diante dele em santidade e justiça todos os dias da nossa vida.